Dólar e ano semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais um comentário semanal ao dólar e iene. Isto numa semana em que o iene começa já em fortes ganhos, quando assistimos a uma forte aversão ao risco nos mercados acionistas. Como temos visto ultimamente, o iene tem vindo a ganhar cada vez que há alguma aversão ao risco principalmente onde ela se vai refletir no mercado acionista norte-americano. É o que está a acontecer hoje. À altura deste vídeo, os mercados estão a perder bastante, o SP 500 está a perder cerca de 3%, o Nasdaq está a cair mais de 4%, aliás conseguimos ver aqui assim a forte queda que os mercados acionistas, neste caso o SP 500 tem tido. Isto é um gráfico diário, esta última vela aqui reflete o dia de hoje, este dia desta segunda-feira, que vemos uma forte queda nos mercados acionistas, e aqui representado pelo SP 500. Vamos para o índice do medo, para o VIX, e vemos o VIX a disparar completamente. Aliás, também este é um gráfico diário em que podemos ver aqui assim o VIX em máximos deste ano, como podemos ver aqui assim, a nível de acima de 28, portanto aliás, aqui estamos a falar nos 25, aqui assim, ou seja, com os mercados em forte aversão ao risco. Ora, esta aversão ao risco acabou por levar o tal iene a ganhos, com o dólar iene de facto a afundar no dia de hoje. Aliás, como vemos aqui assim, já também no gráfico este é o gráfico semanal, já vimos na semana passada, como vimos por aqui também, como podemos ver por aqui, esta vela fortemente negativa, que faz aqui um bearish engulfing à vela anterior, dando então aqui força a estas fortes quedas. Atenção que a semana passada não tivemos grandes números para o Japão, tivemos sim para os Estados Unidos, os non-farm payrolls, que não saíram assim tão mal quanto isso. No entanto, o mercado está cada vez mais a descontar cortes de taxa de juros por parte de Jerome Powell, portanto por parte da Fed, que, atenção, que ele quando ele na sexta-feira ainda veio dizer que o Fed não tem pressa para alterar a sua taxa de juros, mas de facto o que está a acontecer é que os mercados estão a descontar que, efetivamente, com a situação a piorar por causa das tarifas e o impacto no crescimento económico norte-americano, o Fed tenha mesmo que cortar taxas. Isto tem vindo a prejudicar o dólar. Entrou o mercado agora em aversão ao risco e isto está a favorecer o iene. Claro que também a favorecer o iene está, como vemos por aqui, os yields obrigacionistas no Japão há 10 anos, que estão em máximos a níveis de 2009, portanto em mais de 15 anos, em que temos aqui assim as yields obrigacionistas dos 10 anos. Se a isto juntarmos, e agora vamos para os 2 anos, para o spread entre as yields obrigacionistas do dólar e do iene a 2 anos, o que vemos é que esse spread, que é sempre a favor do dólar, ou que tem sido sempre a favor do dólar, está a cair abruptamente. Isto é um gráfico diário, esta vela é a vela do dia de hoje, só para vermos a violência, digamos, do que está a acontecer nos mercados no dia de hoje, à altura em que eu estou a fazer este vídeo, e mesmo assim já vemos aqui assim alguma recuperação, nomeadamente, como vemos aqui no gráfico a 4 horas, que estas duas últimas velas que correspondem portanto, cada uma delas a 4 horas, já está a recuperar dos mínimos de hoje que o dólar iene já fez, aqui assim, abaixo dos 147, nos 146,63. Ok, então o que é que vemos aqui? Este é o gráfico semanal. No gráfico semanal, o que eu vejo por aqui é que este mínimo que tínhamos aqui marcado anteriormente já,
que estávamos a fazer aqui uma possibilidade na semana passada de termos aqui um duplo topo que aguentasse. Vemos que este suporte na altura, aqui nos 148,64 foi mesmo, acabou mesmo por quebrar, veio aqui um pouco mais abaixo, estamos aqui a nível deste nível. Este nível é dado por este Fibonacci que eu aqui coloquei, que é o mínimo de 2024 e o máximo deste ano em termos de dólar-iene. E o que nós vemos é este nível que está aqui. Estamos a falar dos 61,8% Fibonacci, ou seja, por excelência, o objetivo de qualquer correção neste movimento. Isto é, claro que se isto for uma correção e não uma inversão de tendência. Portanto, vamos ver se ele vai aguentar, se o preço vai aguentar ou não. Estamos a falar aqui este tal nível 146,95. Como disse, o mínimo de hoje já foi 146,63 e o preço para já está a retroceder deste mínimo e já está a negociar ligeiramente acima destes tais 61,8% Fibonacci, com o preço neste momento a negociar aqui nos 147,40 aproximadamente, e este nível a estar ligeiramente abaixo dos 147. Se isto for quebrado, então para já a única referência que nós vamos ter aqui são os 78,6% do mesmo movimento, e isso já está abaixo, inclusive é dos 144 ienes por dólar, está nos 143,70. Acima, claro que aquilo que era suporte agora é resistência, estamos a falar dos 148,63, e entretanto vamos ter um pouco mais acima os 50% Fibonacci deste mesmo movimento, que está nos 149,22, e só um pouco mais acima a tal nuvem de Ishimoku aqui assim, que está em torno entre os 150 e os 151, também ela uma resistência fraca, tal como foi suporte fraco aqui assim que foi quebrado anteriormente. Vamos ver o que é que vai acontecer, se há aqui um reteste a isto ou se, por outro lado, este bearish engulfing da semana passada vai levar antes a um break, a este break, e se os mercados continuarem então nesta forte aversão ao risco, provavelmente teremos mais ganhos do iene, como já verificamos. Aqui assim, o que nós podemos ver é, tanto no MACD como no RSI, está a privilegiar completamente esta nova tendência descendente, que vamos ver se acaba por aqui, se é esta tal correção, ou se por outro lado é a tal inversão de tendência, que vamos ver se ele não vem mesmo a fazer o full retracement e voltar aos mínimos de 2024, e aí estamos a falar em torno dos 140. O gráfico diário, eu coloquei aqui assim este canal descendente, temos aqui esta resistência, este suporte. É muito difícil verificarmos suportes a estes níveis agora, tendo em consideração, tal como vemos aqui no gráfico semanal, esta falta de referências, praticamente até ao mínimo de 2024. Temos aqui apenas estas duas referências que eu mencionei já antes, esta dos 78,6% Fibonacci, e depois aqui um pouco mais abaixo este mínimo, que está aqui nos 141,64, portanto estas são as referências em baixo, se quisermos colocá-las como possíveis suportes. Aqui, portanto, é mais difícil. Eu aqui preferi colocar, digamos, projetar a possibilidade de estarmos aqui neste canal descendente, em que o preço poderá andar a fazer isto, eventualmente, e aqui assim vamos acompanhando os níveis que nos vão deixando aqui assim. Isto é o gráfico diário, portanto este primeiro movimento, este primeiro ponto do dia de hoje encontra-se aqui ligeiramente acima de 145, mas conforme formos andando na semana, ele mesmo vai continuando a quebrar. Este aqui no MACD, vejo aqui um cruzamento descendente abaixo da linha neutra. Isto é um sinal extraordinariamente bearish para o dólar-iene, e portanto está também ele a validar bastante
esta tendência descendente. Isto, como eu digo, numa semana em que as coisas poderão ainda ficar piores, vamos ter várias situações em termos de geopolítica, vamos ter a reunião da Ucrânia, vamos ter mais tarifas a entrarem, no caso do ácido alumínio no dia 12, portanto tudo isto pode agravar esta tal situação geopolítica e esta situação de aversão ao risco, levando o mercado ainda a levar a mais ganhos do próprio iene. Já agora temos aqui assim o gráfico a 4 horas, limitei-me a colocar uma linha de tendência entre estes dois máximos, na medida em que, uma vez mais, como vemos aqui assim no RSI, o momentum é completamente negativo, portanto abaixo, aqui no MACD igualmente, ou seja, esta tendência descendente é bastante forte. Vamos tendo aqui alguns suportes também, na média móvel 21, 55 e a média móvel 200 neste gráfico a 4 horas, mas eu prefiro estar aqui a olhar para o gráfico diário, e aqui também o que vejo foi uma primeira tentativa aqui assim da média móvel 200 dias que foi rejeitada, houve uma segunda tentativa conseguida, o preço quebrou esta média móvel dos 200 dias aqui, para voltar a retestar e agora está a retomar a tal tendência descendente. Portanto, em termos técnicos, tudo indica que provavelmente esta tendência do dólar-iene seja para continuar essa tendência descendente. Claro que, como sempre, isto não é isto é apenas a minha opinião de mercado, não constitui nenhuma recomendação de investimento e cada um deve fazer a sua análise. Isto é a minha forma de ver o mercado e como eu tenho estado a ver o price action nos últimos dias, além de toda a envolvente fundamental e a envolvente geopolítica que neste momento, relativamente ao iene, está a favor do iene e que vai, em princípio, continuar a impulsionar esse mesmo iene. Atenção que temos também ainda outra coisa, que é, além da parte geopolítica, esta semana nos Estados Unidos vamos ter amanhã os JOLTS, vamos ter inflação na quarta-feira, vamos ter a Universidade de Michigan, expectativas de inflação e confiança do consumidor, e não nos podemos, não nos esquecer que para a próxima semana vamos ter os bancos centrais do Japão e dos Estados Unidos e, portanto, há aqui também que levar isto com alguma ponderação, digamos assim. Bom, para já é tudo, desejo a todos o resto de uma boa semana, bons negócios, e eu para a semana cá estarei com mais um comentário semanal ao dólar-iene. Até lá!